E no caso do colapso da função de onda? Quando se faz uma escolha entre as infinitas possibilidades que a onda permite, você colapsa uma escolha e essa coisa que você colapsou passa a atender, com o devido tempo, a aparecer na realidade material. Leva um tempo para que esta energia, digamos, astral, possa ser condensada de uma maneira a aparecer o carro na sua garagem, por exemplo. Não é instantâneo. Por quê? Simplesmente para sua própria proteção. Se a pessoa colapsasse, fizesse uma escolha, e essa escolha fosse instantânea, e essa pessoa não tivesse absoluto controle emocional, como seria? O caos. Porque a pessoa pensa uma bobagem qualquer, quando está com raiva, com ódio, com ciúme, com inveja, etc., um pensamento negativo qualquer, e este pensamento se manifestaria imediatamente nesta realidade física. Vocês imaginaram se seria possível ter vida organizada num planeta com seres que não têm controle emocional e que manifestassem a realidade imediatamente? Impossível, seria um desastre total. É por isso que existe como se fala, um retardo entre a pessoa pensar no carro e o carro aparecer na garagem. Aparecer no sentido que a pessoa trabalhará, novas oportunidades aparecem, como se fala, novas portas se abrem, a pessoa trabalha, ganha o dinheiro, poupa, compra o carro. É assim que o carro aparece na sua garagem. Não é um passe de mágica, não é uma magia, não é loteria, é absolutamente física. É uma manipulação de energia, mas desta forma que eu estou explicando. A oportunidade aparece porque a pessoa colapsou a função de onda de um automóvel, então aparece a oportunidade para que ele trabalhe, ganhe o dinheiro, compre o carro. Não é só desta forma que pode, o carro entrar na vida da pessoa, também pode ser por uma herança, pode ser por N possibilidades, mas a pessoa colocar a esperança dela nas outras possibilidades de que ela não tem que trabalhar, não tem que estudar, não tem que fazer nada e que o carro aparecerá milagrosamente na sua garagem. Esse tipo de raciocínio mágico é extremamente perigoso para o ser humano. É como a pessoa que fica esperando que apareça um emprego na vida dela que caia do céu, não é? Então, ela não estuda, não vai atrás, não faz entrevista, não olha os empregos que tem, não muda de opção, não vê todas as alternativas, etc. Ela fica esperando em casa que apareça o emprego. E se não aparece o emprego, de quem que é a culpa? Adivinha? De Deus. Então é igual o nosso amigo, são N casos, né? Igual o nosso amigo. Por que Deus não põe um emprego na minha vida? Infinitas possibilidades de trabalho, principalmente num país igual ao Brasil. Infinitas possibilidades de prestar um serviço, de produzir alguma coisa, de fazer algo que gere recursos para todos. Todos ganham. Um serviço é prestado, ele é remunerado, todos ganham, todos crescem. Agora, esperar que isto surja do nada é típico de pensamento mágico. Então talvez essa pessoa que escreveu, ele esteja esperando alguma coisa desse tipo, que caia na vida dele a solução de tal problema. Uma outra situação é quando a pessoa esquece a causa primeira dela. Então tem a causa primeira do universo, que gerou tudo. E tem a causa primeira daquela centelha que está evoluindo ao longo do tempo. Lá atrás, há muitos e muitos milhares de anos, quando o ser começou a sua evolução, ele foi tomando decisões, algumas acertadas e algumas errôneas. Algumas ele ajudou as pessoas e outras ele prejudicou. Umas ele agregou energia positiva e em outras energia negativa. E isso é um conta corrente que vai balanceando, crédito, débito. E no início ele pode ter sido, ou ele pode ter debitado em si mesmo demais. Vocês veem ao longo aí da história da humanidade e o mundo de hoje como que é, o que está acontecendo, né? O que aconteceu no século XX nesse planeta e o que vem acontecendo. Se nós só pegarmos esse período de 100 anos e virmos o que foi feito pela humanidade em 100 anos, dá para ter uma ideia da carga negativa que a humanidade criou para si mesma para os próximos séculos e milênios. Se vocês olham a Primeira Guerra Mundial,
Qual foi o resultado daquilo? A Segunda Guerra Mundial. Qual foi o resultado daquilo? Continuamos nos efeitos da Segunda Guerra e só não teve a terceira por um verdadeiro, neste caso, um verdadeiro milagre. Só esses 100 anos mostra a capacidade do ser humano de gerar energia negativa para si mesmo. Quer dizer, imagine a polarização que essas pessoas estão. Já morreram e muitos já renasceram, já morreram, mas muitos estão vivos atualmente, com toda aquela carga negativa do século XX. Agora imagine se nós puxarmos 5 mil, 10 mil anos, 50, 100 mil anos atrás. O que as pessoas agregaram ao longo desses milênios? É só pegar a história e ler. O que aconteceu? Guerra, mais guerra, mais guerra, mais guerra. A gente pode ficar falando aqui e não para nunca mais só falando a palavra guerra. 30 anos de paz em 5 mil anos de guerra. Só teve 30 anos, um período de 30 anos em que não havia guerra documentada. Ainda tem essa, mas documentada historicamente, teve um períodozinho de 30 anos em que não tinha guerra no planeta. O resto, N guerras, centenas, ao mesmo tempo, por todo o planeta. Depois de todos esses longos anos, nasce a pessoa aqui no Brasil e tem problemas na vida. Tem dificuldades de todos os tipos, né? De família, de nascimento, de local, de condições financeiras, sociais e assim por diante. Daí ele vai levando, vai lutando, mas chega uma hora ele resolve escrever que ele não acredita em Deus. Pois é, como que fica? Todos esses milênios atrás, em que houve um débito gigantesco. Eu não estou falando que é o caso específico desse nosso missivista, né? Porque lá na frente é capaz dele assistir esse DVD e achar que eu estou falando que ele está debitado e tal e coisa, né? Então já vai tirar do contexto. Eu estou citando só como um exemplo que serviria para qualquer tipo de ateu que questiona a existência de Deus. Eu estou mostrando a dinâmica cósmica, como é que funciona. Então, quando a pessoa está aqui agora e tem muitos problemas, esses problemas podem ter sido causados nesta existência por colapso da função de onda feita de uma maneira errada. Então ele fez escolhas que levaram a determinadas situações e agora ele tem um problema de desemprego ou de falência ou de qualquer outro tipo. Isso foram escolhas desta vida. Mas tem todo esse histórico passado, presente em todas as pessoas que estão vivas no planeta e que estão nascendo e que irão nascer. Sempre existe este conta corrente em andamento e mais cedo ou mais tarde as condições criadas no passado aparecem no presente. Então, se muitos e muitos anos atrás a pessoa foi um assaltante, por exemplo, e agora ele nasce e ele... Agora eu não assalto mais ninguém. Eu mudei. Dali a um tempo ele sofre um assalto. Aí ele julga que é uma injustiça tremenda, porque ele é tão bonzinho e como que aconteceu isso com ele? Como que Deus deixou ele ser assaltado? As condições magnéticas do assalto atual, que ele foi vítima, foram criadas lá atrás. Estão permanentemente gravadas no seu corpo espiritual, nos 7 corpos. É um banco de dados que está ali armazenado e como toda informação ou toda energia atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante, isto é, energia. Então, a mesma situação que ele criou para outras pessoas lá atrás, mais cedo ou mais tarde, as condições de uma vida o levarão a vivenciar essa mesma situação que ele criou para os demais lá atrás. E aí ele sofre e espera-se, ou supõe-se, que ele aprenda. Isso não é um castigo, não é sadismo, não é nada disso. É que a pessoa pode aprender por 2 caminhos, ou pelo amor ou pela dor. Se essa pessoa resolver trabalhar, colaborar, ajudar no limite das suas forças, essa expressão precisa ficar bem clara, né? Não é nas horas vagas, não é no hobby, não é entre o jogo de futebol, não, é no limite das suas forças. O que se espera que a pessoa faça? O máximo da capacidade que ela tem, mental, emocional, física, espiritual, seja lá, todas as variáveis. Que
ela faça o máximo, só isso. Ninguém está pedindo que o 100 dê 110, ele só dá 100, ele dá 100. O 90 dá 90, né? Este copo pode ser enchido até aqui, uma jarra é desse tamanho, esse copo só tem que dar essa quantidade que cabe nele. A jarra precisa dar a quantidade que cabe na jarra, e assim por diante. Cada um tem a sua capacidade, sua vocação, suas variáveis ocultas nesta vida. O que se espera é que a pessoa use toda esta capacidade para fazer o bem. Com isto, essa pessoa vai conquistando créditos e vai apagando ou pagando os débitos lá de trás. Então, não há necessidade de sofrer, de autoflagelação, essas coisas. Não há necessidade disso. Quem que vai se alimentar disso? Deus, o todo. O todo não precisa de nada disto. Quem se alimenta de energia negativa, ou de medo, de raiva, de ódio, de ciúmes, de inveja e etc., são os seres negativos no momento. Eles não são negativos eternamente. Eles estão negativos por escolha deles. No mesmo instante em que eles decidirem mudar de visão de mundo e colaborar, ajudar, crescer e evoluir, no mesmo instante eles podem mudar o status de vida deles.